E aí, galera, esse é o podcast Papo Trans. Hoje o nosso tema vai ser sobre a importância da visibilidade trans. Eu sou o Camilo Nunes, o Dan vai se apresentar para vocês e a gente vai começar com esse tema. Se vocês tiverem dúvida, quiserem comentar alguma coisa, só deixar aqui nos comentários, a gente vai também respondendo, caso seja pertinente ao assunto. E a gente vai conversar sobre isso hoje, né? Daí o Dan, se quiser falar um pouquinho sobre isso, se apresentar e tal. Boa noite, galera. Me chamo Danilo. Vou participar aqui com vocês desse bate-papo. Lembrando que essa live vai ficar gravada lá no nosso perfil do podcast Papo Trans. E a gente está aqui para bater um papo com vocês hoje, falar um pouquinho sobre a importância da visibilidade, né? No nosso ponto de vista. Deixar em aberto também para que vocês comentem sobre o ponto de vista de vocês. O nosso ponto de vista não é absoluto, né, Camilo? É, Então a gente está aberto para compartilhar também do ponto de vista de cada um aqui. É isso. E também, gente, assim, a gente vai falar das nossas vivências, né? A gente não tem a verdade absoluta, porque isso é isso e acabou, ninguém tem que falar nada. Na verdade, a gente fala sobre as nossas vivências, o quanto, de quanto invisibilidade a gente já passou, e por isso hoje a gente está falando sobre visibilidade, né? Quem diria que a gente pudesse fazer, por exemplo, uma live falando sobre visibilidade trans, né? Então, assim, a gente vai falar sobre vivência, sobre a importância de comentar, de falar sobre esse assunto, a importância de estarmos nas universidades, no mercado de trabalho, nas mídias sociais, né? Participando de grupos, de coletivos, que também é muito importante. O quanto esses grupos e coletivos são importantes na nossa vida e o quanto através deles, né? Seja time de futebol, instituição, seja casas, seja centros de referência, são importantes para a gente poder criar políticas públicas a nosso favor, né? Principalmente para homens trans. Exatamente, eu acho que hoje a gente vem buscando a cada dia mais, né, essa visibilidade para mostrar que a gente precisa ocupar alguns espaços, inclusive espaços esses que antigamente eram negados para nós. Claro que ainda existe muitos que são, mas quando a gente olha para 20 anos atrás, a gente vê uma evolução, a gente vê alguns espaços já sendo ocupados, né? E a gente não pode negar que existe esse avanço. Claro, precisamos avançar muito mais, e é por isso que a gente está aí, inclusive, lutando dia a dia para que a gente esteja nesses espaços, principalmente os espaços que não nos querem lá. Né? Eu costumo dizer que a gente precisa buscar estar em lugares que não quer a nossa presença, porque existem lugares que já conquistamos, que já estamos lá, né? Outros a gente precisa ocupar sim, a gente precisa buscar estar nesses lugares justamente para que a gente tenha essa visibilidade e para que a gente conquiste um espaço que é nosso também por direito, né? Quanto cidadão. Sim, e aí quando a gente fala de visibilidade, é isso, é mercado de trabalho, porque assim, quantas pessoas trans perderam a oportunidade de emprego, mesmo tendo a capacitação que aquela vaga precisava, falou, não, não vou te contratar, não falou o porquê, não falou o motivo, não falou nada, só não contratou. E no fim é porque a pessoa é uma pessoa trans, uma mulher trans, um homem trans, um trans masculino. Então, existe essa falta de preparo das empresas? Existem. E isso a gente precisa falar sobre isso. Ah, vagas afirmativas, ok. Mas aí Acho que acho que apenas uma pessoa, ou tipo, contrata, mas não sabe das demandas que existe uma pessoa trans, né? Então, a gente precisa ver muito sobre isso nesse sentido. As faculdades, os professores estão respeitando o nome social, né? Recentemente, a minha irmã atendeu uma mulher trans na onde ela trabalha. E aí ela não tem o nome retificado. Então foi através do nome social.
né, que estava no RG. E aí ela percebeu que estava sendo usado o nome social. E ainda ela me perguntou, nossa, voltou. Aí no caso, eu tive uma experiência, né, com a minha irmã, que ela trabalha num posto de saúde como recepcionista, e aí uma moça entregou o RG, e ela falou pra mim assim, por que que tem que ter o nome antigo no RG, né? E aí tem um nome social. Eu falei assim, tinha um nome social? Ela falou, tem. Aí eu falei assim, você usou qual? Eu falei, não, usei o nome social, como ela gosta de ser chamada. Mas eu acho que ter um nome antigo, isso é minha irmã, uma mulher cis, falando. Ter um nome antigo deixa a pessoa constrangida ao entregar o documento. E isso só mostra o quanto as pessoas, muitas das vezes o poder público quer colocar a gente abaixo, quer colocar a gente como inferior, sempre quer lembrar a gente de alguma coisa que a gente não quer lembrar, falar de alguma coisa que a gente não precisa ficar falando, né? Como se a gente tivesse que ter que provar as coisas ou ter que ficar reafirmando coisas para a sociedade. Então, acho que é importante falar sobre mercado de trabalho, faculdade, locais públicos, ocupar esses espaços, né? Nós temos aí recentemente o T Mosqueteiros, né, que esteve com um time de transmasculinos do Chile. Então, assim, o quanto isso é importante para a gente falar sobre isso, né? O quanto é importante a gente ver outros meninos se envolvendo com isso, É porque interessante traz a mesmo. visibilidade, né? E é interessante você falar sobre esse cenário de um time, né? Focado em trazer também um outro time de fora do país, aonde a política pública é bem inferior à nossa política pública, e a partir daí esse mesmo time conseguir conquistar um espaço dentro do país dele, diante de uma ação que foi feita aqui pelo nosso país, que foi o time T Mosqueteiro que trouxe essas pessoas para estar aqui, e a partir daí, esse time tem a visibilidade no país dele, né? Um país onde a política pública ainda é extremamente restrita, onde o avanço é bem menor do que o avanço que a gente tem aqui, e talvez é uma realidade que as transmasculinidades do nosso país não tenha, né? Não tem essa noção de que, por mais que não estamos ainda com o avanço que deveríamos, já estamos avançando muito mais do que outros países que inclusive nos matam, né? Existem países que hoje ser como nós literalmente decretar sua morte, então de alguma forma a gente acaba estando à frente, avançando, e é bacana você falar sobre essa situação, porque a visibilidade veio a partir daí, né? A partir desse momento que o time chega aqui ao Brasil, leva para o país dele uma vitória, o país o enxerga, né, quanto um time de transmasculines. Então é algo que já mostra que a visibilidade é importante. E eu acho que é o que falta hoje, né? Inclusive, é que as transmasculinidades se ajudem e se impulsionem, né? Que a gente não seja inimigos nossos mesmos, né? E que a gente se impulsione um ao outro, né? Que a gente consiga vibrar por um transmasculines num poder, né? Por um transmasculines numa faculdade, por um transmasculines em uma empresa muito boa. Então que a gente consiga vibrar e não simplesmente tenha aquele ego de se sentir inferior e querer não gostar da vitória do outro. Eu acho que falta muito isso hoje no meio das transmasculinidades. Falta que a gente se impulsione, e é por isso que a gente vê hoje tantas mulheres trans no poder, evoluindo, lutando, porque elas se juntam e vão para cima. E eu acho que é isso que falta para nós, transmasculines. É, porque a gente já tem uma invisibilidade de fora para dentro. Se a gente transforma essa invisibilidade fora para dentro entre a gente, meio que, tipo, projeto nenhum vai dar certo. Então, seja um time de futebol, seja um campeonato, o que que adianta você fazer uma liga e ter só dois times, né? Exatamente. Então o que acontece? Às vezes a gente tem que abrir mão das nossas vontades pessoais e olhar pro coletivo, senão não faz sentido, né?
A gente tem um corpo político e a gente não pode ser neutro nessas questões. De falar, ah, não, mas sei lá, cada pessoa. Não, cada pessoa tem o seu pessoal e tá tudo bem. A questão é quando o meu pessoal interfere num coletivo, porque vai ajudar um coletivo. Então eu vou deixar de ajudar o coletivo, de fazer parte de um coletivo para fazer bem só para mim, né? Não faz sentido, né? A gente já é um corpo político, a gente já passa por questões que a gente precisa um do outro, né? Eu costumo sempre falar que eu tive um período de crise e eu fui procurar um cara que eu conhecia, um homem trans que eu conhecia até mesmo no Tem Mosqueteiros, que eu falei assim, meu, eu preciso conversar com alguém. Troquei ideia com ele e, tipo assim, ele me trouxe uma outra visão. Ou seja, se eu ficasse ali sozinho, se eu não procurasse ninguém, se fosse procurar uma pessoa cis, ela não ia saber me ajudar. Claro que Porque não, não, você né? pensa a sua dor, né? E isso, não sabe, tipo assim, não sabe o que eu estava passando e não estava entendendo o que eu estava passando. Então, só uma outra pessoa que passou pelo mesmo processo que eu vai saber trocar uma ideia, tipo, vai saber conversar, né? Acho que não só em relação a time, mas tipo a coletivos políticos, né? Coletivos que envolvam mesmo os nossos corpos, que envolvam esse tipo de discussão, começar a olhar para o lado e falar, poxa, vou ficar feliz com a vitória do meu colega, né? A gente está aqui hoje fazendo um podcast é uma vitória nossa, porque tipo não tem, né? Se a gente for procurar um podcast trans, não tem. De homens trans ainda, não tem. E aí a gente vê outras pessoas, por exemplo, nas próprias redes sociais crescendo, pô, ficar feliz, vou compartilhar conteúdo do cara, porque você pode até falar sobre isso também, que eu acho que você vai saber falar mais. Quando eu comecei a transição, não tinha muitas pessoas, muitos homens trans referências. Então, tipo assim, tinha um, dois que já estavam num nível muito alto de tipo patrocínio, já estava um pouquinho mais famosinho e era inalcançável conseguir conversar com esse cara. E tinham pessoas que estavam ali no mesmo nível que eu, ou caras que, tipo, postavam um vídeo hoje, daqui, sei lá, 3 meses postava outro, então não tinha um acompanhamento, né, nas redes, porque a rede nos ajuda muito a trocar essa ideia. Essa plataforma tem se tornado uma plataforma também de ajuda, de ensino para outras pessoas. Então, assim, não tinha. Então, eu fui conhecer um cara do Rio Grande do Sul. Eu não lembro o nome dele. Eu lembro o rosto, fisionomia, mas eu não lembro o nome dele. E, tipo, ele me ajudou. Aí você fala assim, pô, conheci o cara no YouTube, porque eu achei lá um vídeo aleatório, falei com ele. Aí eu conversei com ele, ele me ajudou, me deu dicas. E aí eu comecei a me interessar mais e saber mais pra eu também um dia poder falar, não, se eu tiver uma rede social assim assim, eu vou falar sobre o meu processo, vou ajudar mais meninos nesse processo também, porque a gente tem muitas dúvidas, eu tenho muitas dúvidas ainda até hoje, e tiro através da minha vivência, tiro conversando com você, conversando com outros caras, porque eu sei que essa coletividade é o que importa, né, pra gente em si. Exatamente. Inclusive, assim, eu acho que hoje, né, a gente tem muito mais acessos a pessoas. As pessoas, elas estão mais acessíveis, né, do que antigamente, 3 anos atrás, quando eu iniciei o meu tratamento, o meu acompanhamento, quando eu iniciei o meu processo, era muito mais difícil. A primeira coisa que eu busquei foi me encontrar com pessoas trans, com pessoas que compartilhassem e tivesse as mesmas dores que eu, as mesmas vivências, pelo menos, né? Porque as dores a gente entende que são dores diferentes, mas uma ou outra sempre vai bater, né? Sempre vai ser muito parecida, vai ser muito ali próximo do que você tá sentindo. E hoje eu me tornei essa pessoa acessível justamente porque naquele momento eu não tinha essa facilidade, né? De encontrar pessoas e grupos, né? Que fossem acessíveis para que a gente conseguisse ali trocar, para que eu conseguisse tirar as minhas dúvidas. Muitas vezes na internet, nas pesquisas, nos vídeos, a gente não consegue encontrar respostas. Por quê? Porque não estamos próximos, né? De estar conversando, de bater um papo, de entender a visão, né, do outro.
ou como a pessoa se sente em determinadas situações. Então hoje eu acho que a visibilidade, né, que a gente tem aí um mês específico aí que é janeiro, que dizem que é o mês da visibilidade, mas esquecem que a gente tem 365 dias seguintes, né? A gente sempre tem mais dias, não é um mês apenas que a gente precisa dessa visibilidade de recolocar pessoas no mercado de trabalho, de falar sobre nossas dores, de falar sobre o que nos atravessa. Então, automaticamente a gente precisa trazer para próximo, né, essas pessoas que têm essas dúvidas. Muitos meninos acabam aplicando em si próprio os hormônios pela ansiedade, por não saber que não é somente as mudanças positivas que acontecem no nosso corpo com a aplicação, existem os riscos, existe o que pode trazer de consequências, e não são consequências pequenas, são consequências gravíssimas, e não sou nenhum médico, mas já tive conhecimento de médicos que disseram do que pode ocasionar a aplicação, né? Então, assim, a gente não tem essa proximidade e a gente quer fazer agora. Então, a partir daí, a gente acaba tendo essa dificuldade, né? De encontrar pessoas que possam nos dizer, não, não faça, vá por esse caminho que é melhor, vá por aquele caminho. E eu fico muito feliz de ver grupos iniciando, de ver novos times de futebol, novos times de luta, coletivos brigando por políticas públicas, porque o que não se encaixar no meu grupo, o que não ficar bem no meu grupo, vai ficar bem no grupo do Camilo, vai ficar bem no outro grupo, e tudo bem, e tudo bem. O É, importante é se encontrar e é estar bem, né? é importante a gente Minha ter cachorra tá coletivo. participando aqui com a gente. É, o importante é a gente ter esses coletivos, né? Não importa, assim, muita coisa. O que eu percebo, às vezes, é isso que você falou. Às vezes as pessoas deixam o ego, o medo, o receio. Tipo, vou colocar o time do Dan no campeonato que eu tô, mas, pô, mas. Ah, não, não, gente, convida, participa, esteja junto. Tem essa ideia de coletividade. Porque a partir dessa coletividade, a gente vai ter mais visibilidade, né? Até quando a gente começou a ter a parceria do podcast, a gente conversou, a gente falou sobre isso, de tipo, meu, dois é mais que um. Então, o mais vai trazer conhecimento para mais pessoas. Mais pessoas vão ouvir, mais pessoas vão assistir, mais pessoas vão entender, mais meninos vão chamar a gente no direct. Ô, meu, me ajuda nisso, nisso, nisso. Ô, meu, ó, o que você acha de fazer isso, isso, isso? Ô, o que você acha de falar sobre isso? Porque eu tô com dúvida nisso, naquilo. Então, coisas que pra gente hoje parecem, é fácil resolver isso, para muitas pessoas não são, né? Então, essa invisibilidade que a gente traz até para o nosso meio, de tipo rejeitar a outra pessoa no sentido, não, vocês não têm que estar aqui, vocês não. A gente está fazendo mal para a gente mesmo. E só vai perceber isso lá no futuro, por questões pessoais, né? Às vezes os coletivos acabam por questões pessoais de uma só pessoa, né? Nem de várias pessoas, de uma só pessoa. E o importante é o quê? A gente olhar e falar, poxa, que bom que se criou isso, né? Que bom que se criou esse coletivo, que bom que se criou esse grupo de arte, esse grupo de música, esse grupo de futebol, esse grupo de vôlei, de basquete. Que bom que se cria, porque primeiro a gente vai poder competir, vai ter competitividade, e segundo, que mais pessoas vão estar aqui. Então, Com mais pessoas certeza, vão né? assistir. E E isso, também e, não vai, se puxa. E isso, o que a gente precisa é entender isso, assim, é, muitas pessoas não sabiam que, hoje a gente está em 2023, mas muitas pessoas ainda não sabem que existem homens trans, pessoas cis, não sabem que existe homem trans, sabe que existe mulher trans e tal, mas não sabe que existe homem trans. Então, quando a gente se divide entre a gente, essa informação não chega para o cis. Aí você vai na padaria, você vai no mercado, você vai arrumar emprego, você vai na faculdade, você está no ensino médio, está na escola, você vai ser, você vai ser tratado como uma pessoa separada. Você vai ser invisível, não adianta. Porque a gente mesmo acaba se separando. Então, quando a gente perceber que essa falta de visibilidade,
no meio da sociedade, ela tem que acabar primeiro no nosso meio. Tem que acabar primeiro é, entre a gente. O que legal é você, sei lá, sentar com uma pessoa que você gosta de samba, pessoa gosta de forró. Que legal é sentar, conversar com essa pessoa, sei lá, sobre coisas que vocês gostam em comum. Vocês podem não gostar das mesmas músicas, mas vai ter ali alguma coisa que vocês gostam, né? Então, um exemplo, né? Tipo, a pessoa não gosta disso e eu gosto daquilo. Juntou, mas você viu o filme e tal? E a pessoa fala, poxa, gostei, teve uma série que eu assisti com aquele ator e não sei o que. Então, ou seja, trazendo isso para o contexto nosso, possa ser que tenham ideias que a gente não bate, né? Que, tipo, tem meninos trans, por exemplo, que gostam do Neymar. Tipo, eu odeio o Neymar. Mas, mano, ok. Mas sei lá, a gente às vezes torce pelo mesmo time. Às vezes a gente gosta dos mesmos estilos de música. Então, tipo, pra que a gente tem que deixar, né, uma questão muito pessoal nossa ser acima do nosso coletivo? Porque aí a gente não consegue, por exemplo, visibilidade para ter políticas públicas, um exemplo ambulatório, né? Com dificuldade a gente tem sentido na região do ABC, por exemplo. Então, Então, se a gente se junta, se a gente se une, se a gente conversa, se a gente troca uma ideia, se a gente pesquisa, a gente vai entender que a união, né, é uma frase meio que todo mundo usa, mas a união realmente faz a força, assim. Quanto mais a sim, gente se une, mais a gente consegue estar, aparecer, mais a gente consegue trazer políticas públicas para dentro, né? sim. Em vez de dividir. A gente conversou sobre masculinidade na semana passada e aquilo. Já ouvi homens trans falando, vocês são tudo um bando de menininha, que não sei o que. Eu falei, gente, que isso? Tipo, que isso, cara? O que tá Exato. acontecendo? Se Mas por quê? separar. Porque pra ele falar aquilo, tipo, tá tranquilo. Mas aquilo vai se crescendo dentro dele, que aí, no meio da própria sociedade, ele acaba se separando. E ele acaba separando os seus, né? Outros homens trans dele mesmo. E ele acaba vivendo uma vida de sofrimento mesmo. Porque quando a gente anda muito com pessoas que divergem de quem a gente é, principalmente, a gente, as ideias não batem, a gente não consegue abrir a boca para falar. Né? Essa é a verdade. A gente vai aceitando as coisas, vai aceitando e não consegue fazer nenhum movimento ou se movimentar a favor das nossas causas, né? É igual eu penso muito, né? Assim, eu acho que a partir do momento que a gente entender que existe vários tipos de transmasculinidade, somos singulares, mas que dentro das nossas necessidades precisamos nos unir, porque não precisamos ir muito longe, é só a gente olhar pro nosso país mesmo hoje e dizer quantos homens trans temos de referência, né? Digo referência, não referência para mim, para você, porque eu conheço, porque tá numa mídia, mas sim referência dentro de um poder público, né? Lutando pelas nossas causas e por todas as necessidades que a gente tem quanto pessoa. É muito fácil essa conta, né? A gente procura, vai procurando e continua procurando porque não tem, não tem. Então, assim, eu acho que é nesse momento que a gente precisa deixar de lado a individualidade e entender que precisamos ser coletivos para buscar políticas públicas, né? Para buscar essa visibilidade pelos que já nos na verdade pelos que já nos né? Pelas pessoas que já nos deixam invisível diante da sociedade. Então é uma coisa que me deixa extremamente irritado, porque assim a gente olha e vê a gente brigando entre a gente mesmo, enquanto aqueles que tentam nos matar todos os dias continuam unidos, né? A gente continua perdendo benefícios, a gente continua perdendo coisas que foram adquiridas. Tá aí um exemplo do casamento agora, né? Que tá uma briga recente, a gente continua perdendo por conta dessa divisão, por conta dessa separação, entendeu? E isso deixa assim a gente extremamente irritado, deixa a gente muito nervoso porque a gente briga entre a gente enquanto eles estão unidos para tirar os nossos direitos.
entendeu? Então, assim, é algo, nossa, muito, muito forte. A gente vai muito além, né? É forte, mais forte que a gente, né? Infelizmente. Porque o que eu acho, assim, tipo, é legal a gente montar outros coletivos, sabe? É legal a gente falar com várias pessoas diferentes, vários transmasculinos diferentes. É legal a gente ouvir a vivência das outras pessoas, para a gente poder aprender e para a gente poder também passar o nosso conhecimento, né? Porque o difícil mesmo para na sociedade é a gente olhar para o corpo trans, eles olharem para a gente e nos tratar com respeito. É muito difícil. Então, às vezes você tem que se impor, às vezes você tem que falar de um jeito tal, às vezes você tem que ser melhor, né? Você está lá na sua função, no seu trabalho, na sua faculdade, você faz um trabalho, sei lá, tava um dia ruim, aí tipo, pô, você fez mais ou menos, mas fez. Mas vão olhar e falar, não, você, poxa, não entregou nada, né? Então tem que ser além, porque a gente já tá ali naquele olhar desconfiado. Será que vai conseguir? Será que o Camilo vai conseguir fazer? Será que ele vai fazer? Então esse olhar já vem de fora. Quando esse olhar já tá entre a gente, tipo, ah, é um coletivo, sabe o LGBT, o T, dentro da sigla LGBTQIA+, ele já é excluído. E a Sim, gente sabe disso. É um assunto difícil, mas a gente sabe que o T do LGBT é excluído. E sim, aí, quando a gente, dentro do T, se desconecta, sabe, está, não há conexão, é muito triste. Eu fico triste às vezes quando eu fico sabendo de algumas coisas, eu vejo algumas coisas. É igual eu falo, nem tudo, um exemplo, né? Nem tudo eu vou concordar com todos os homens trans. E tá tudo bem, porque a gente é o quê? Ser humano, você pensa de um jeito, pensa de outro e tá tudo certo. Outra coisa é eu pegar a história desse cara e destruir porque eu não concordei com uma coisa. sim, Então, legal. tipo assim, a gente tá falando sobre visibilidade e o próprio meio, tipo, te deixa invisível. E aí queima o cara pra todo mundo, sabe? Então tem aquela coisa, aquela rixinha que não tem que ter, a gente tem que se unir. Ah, vai ter parada, marcha trans lá não sei na onde. Vamos reunir uma galera, vamos ajudar os caras que estão lá, vamos conversar sobre isso, né? Então a gente pensar a gente fala, né, sobre visibilidade, a importância da visibilidade nos locais de estudo e trabalho, mas a gente também, né, o que a gente tem falado aqui a princípio, é da importância da gente dar visibilidade aos nossos irmãos, nossos colegas. E eu falo irmãos porque, assim, é uma luta solitária, né? A Sim, viagem solitária do João Nery é aquilo. exatamente. Por mais que você tenha colegas que passem pela mesma coisa que você, a gente sabe que é uma viagem solitária. E ao mesmo tempo, sabendo disso, a gente não levanta o cara que está do nosso lado, pelo contrário, a gente despreza a sua história, a sua trajetória, Fala né? mal, né? Condena, julga, né? É complicado. Cria divisão dentro da própria divisão. Então, tipo assim, não faz sentido para a luta. Eu fiquei sabendo através das redes, né? Porque a gente não tem contato. Eu fico feliz de ver pessoas que eu não tenho contato, mas que eu conheço, crescendo nas mídias, criando filme, criando mídia, criando oportunidade para aparecer na TV, por exemplo. Eu fico feliz com esses caras, porque eu sei o quanto a gente é invisibilizado. Exatamente. Enquanto a gente não, tipo assim, eu não vou, não fico postando, né? Porque também tem essa coisa, né? A gente tem que ficar provando que a gente aprova alguma coisa. Sim, Mas eu fico feliz porque eu vejo que, pô, eu sei da dificuldade que é ser trans. Então eu sei da dificuldade que o cara conseguiu, sei lá, equipamento pra conseguir fazer um puta canal no YouTube, por exemplo. Pô, sim. legal que o cara conseguiu fazer. Legal que o cara tá fazendo, tá se movimentando, vai chegar pra mais pessoas. Eu curto o conteúdo dele, ele curte meu conteúdo e assim por diante. Porque teve um tempo atrás, eu acho que vai fazer, a gente tá em 2023, foi 2021, eu acho. Teve uma briga entre os dois homens trans, que um tava falando que tava copiando o outro no YouTube, não sei o que. Um ficou famoso pra caramba, tá na Netflix e tudo mais. O outro tá mais em off.
Mas Então, esse off dele também me irrita porque assim, ele tirou os vídeos que ajudou muita gente. então, Vídeos que ele fazia, tipo, no início da transição. sim. Falava sobre, né, sobre a trajetória e tal. E aí eu fiquei, poxa, por que que esse cara, pô, Por que apagou, meu? apagou, né? Para que É, apagou, tipo, né? o que ele quer Mas é apagar com isso? É. Mas é porque fica na parte do individual, né? Não foi para realmente a causa, para orientar, para ajudar alguém, foi para si, né? Então, assim, o ego é algo que nos destrói, né? O individualismo é algo que nos destrói. E é como eu digo, as pessoas transfóbicas continuam unidas para nos derrubar, para fazer a gente perder para espaço, para fazer a gente perder um projeto de lei que nos favoreceria. Enquanto isso a gente está discutindo entre nós mesmos, enquanto isso a gente está querendo ser melhor, né? Estamos aqui, ó, eu e você fazendo esse podcast, pensando em ajudar pessoas, trazendo conteúdo, melhorando, buscando isso. Mas por quê? Porque nós entendemos a necessidade disso, de unir para dividir entre as pessoas opiniões e não para que a gente seja um melhor que o outro ou porque eu falo assim, você fala assim. Não, a gente quer na verdade que as pessoas entendam que existe necessidade de falar sobre alguns assuntos, né? E isso que é bacana e eu acho que isso tem que ocorrer em todos os setores, né? Eu vou divulgar uma vaga de trabalho para que o meu colega trabalhe, para que uma pessoa trans ocupe a empresa também que eu estou e o cargo que eu estou hoje, porque só tem eu, né? Ou porque na faculdade que eu estudo hoje só tem eu, né? E eu quero que mais homens trans tenham a oportunidade de cursar uma faculdade, de se formar, hoje iniciar uma pós-graduação, que seja, né? Então, assim, para isso, a gente precisa se unir e também parar de ter aquele vitimismo, de ficar se lamentando e lamentando as dificuldades. A gente tem que entender que nossos corpos são políticos desde quando se iniciamos a transição. Então, a partir daí, a gente precisa começar a lutar, começar a ir para cima, batalhar e conquistar os nossos espaços, conquistar o que é nosso por direito, né? Eu posso hoje ocupar um cargo, como uma pessoa cis pode ocupar um cargo, mas para isso eu vou precisar estudar, eu vou precisar me formar, eu vou precisar buscar. Claro, muitos empregos também não são disponíveis para a nossa comunidade. Muitas vagas não são disponíveis, mas a gente já está avançando nisso, né? A gente precisa continuar cobrando e pressionando as empresas para que o janeiro da visibilidade trans não seja apenas um dia, um mês, uma semana. A gente tem 365 dias no ano e a gente precisa que esse mês da visibilidade seja durante o ano inteiro, porque em janeiro você olha em todas as páginas de empresa possível, né? E aí você vai lá e você olha a galera com toda a bandeira LGBT, né? A galera toda impulsionada, totalmente para ajudar. Mas e depois? Passou o mês de janeiro, a bandeira já saiu da página, as vagas não existem mais, e cadê? Exatamente. Então é complicado pra caramba, né? É. E aí também a gente pensar, né? Ah, mas uma vez eu ouvi de um cara falar assim, ah, mas é só você estudar, só estudar, fazer isso, aquilo, tá? É, só você estudar que você consegue e tal. Como se, tipo assim, beleza, ok. Mas para você estudar, muitas das vezes você tem que trabalhar. Para às vezes você conseguir uma bolsa, você vai, né, estudar e tal. Essa bolsa tem que existir, tem que aparecer. Para essa bolsa aparecer, muitas das vezes você vai ter, é, igual você falou, mês de janeiro. Então tem que aproveitar janeiro para aquilo que eu quiser fazer, eu tenho que aparecer para conseguir. Então, aparecer, sei lá, vaga, vou me candidatar. Vai aparecer isso, aquilo, vou atrás. Por quê? Porque senão a gente tem o dia 29 de janeiro como dia da visibilidade, né? E aí a gente precisa entender que esse dia é um dia para a gente refletir, refletir sobre a nossa transição, refletir sobre a transição do nosso colega, sobre a importância da coletividade.
sobre a importância de vagas de emprego, vagas nas universidades, né? Principalmente porque assim a gente entra na universidade às vezes e, o professor, ou o diretor, ou ali o coordenador sabe que você é uma pessoa trans e às vezes ele não respeita a sua identidade, não respeita quem você é. E por isso que, né, até a gente conversou sobre isso, uma postagem, acho que até do Ibrat ABC, sobre essa questão do número de pessoas trans que desistem do ensino médio, por exemplo, né, que são 82%, é muita gente que desiste. Justamente porque dentro das escolas, às vezes, o professor não quer lá respeitar o nome social, não quer colocar lá no diário. Às vezes o aluno vai usar o banheiro, ele não pode usar aquele banheiro, né? Então, assim, são assuntos que para a galera cis é simples. Ah, estuda que você consegue. Ah, sei lá, se candidate à vaga e você passa na entrevista. Não é assim, a gente sabe que a gente tem sempre que dar o primeiro passo, tem que se esforçar, tem que querer, né, que é uma coisa importante. E que muitas das vezes a gente chega nos locais ainda em 2023, as pessoas simplesmente fecham as portas e abre só em janeiro e junho, mas fecha as portas no resto do ano. Então a gente sabe que vai enfrentar, que enfrenta isso, né? Então, isso que você falou é importante porque a visibilidade não pode ser vista apenas um mês, apenas, né, janeiro e junho. E olhem lá janeiro, hein, porque eu acho que tem lugar que nem lembra da gente de janeiro. Mas é isso mesmo. Esse ano cresceu bastante o número dessa questão de publicidade falando sobre o mês da visibilidade trans. E dentro da visibilidade trans tem essa questão de não reconhecer transmasculinos, que aí é outro, né, é outra questão que a gente é difícil ver. Eu acho legal, por exemplo, quando eu abro a live aqui do TikTok e assisto o DiaCast, né, não sei se você já assistiu, e tá lá dois homens trans, por exemplo, apresentando um programa. Coisa que você não via um ano atrás, 2 anos atrás. É recente. Então, assim, é legal você poder assistir, porque você tá vendo um cara que, sei lá, você tá seguindo, você tá vendo um cara que te respondeu dúvidas que você teve quando você começou. É legal você ver, sei lá, trans que estão na área acadêmica, Sim. passando aí, né, em provas, em vestibulares aí, para se tornar um cara da escrita, que você poder ler um livro do cara daqui um tempo, entendeu? Você que é da área da informática, poder ver você na área da informática, quão importante é. Porque a gente não vê, a gente sabe que a maioria é cis, branco, né? Exatamente. Então, assim, Inclusive, eu venho desse mercado, que é o mercado onde é exatamente isso, né? É um mercado já fechado à masculinidade, né? E quando eu ainda me identificava anteriormente quanto mulher lésbica, já era um cenário, né, extremamente difícil. E a partir do momento que eu me transiciono, eu venho com toda a minha bagagem profissional, mas venho também quebrando essa barreira, né? Mudando de a mulher lésbica que convive no meio da macharada, né? Ao homem trans, né? Que passa a um cenário também diferente. E a gente entra novamente naquela nossa última conversa, né? Da adaptação do ambiente com o qual você está, né? Aonde você mostra que o que importa é o seu currículo, é o seu profissional, é o que você tem para dar à empresa quanto profissional e não quem você é quanto pessoa, né? Então, assim, você passa desse momento da mulher fragilizada ali a o homem trans, né, que também sofre ali os atravessamentos e não é nada fácil, mas é aquilo, a gente tem que seguir sendo persistente, entender que a gente tem um profissional, a gente tem um perfil e que a gente é tão igual quanto aquela mesma pessoa que está ali
fazendo apenas o trabalho dela. Eu acho que eu venho, claro, eu não tenho um espaço de fala de uma pessoa que passou por uma questão de desemprego, no sentido de pessoa trans, eu não tenho esse espaço de fala. Eu já era formado quando me transicionei, né? Me transicionei já na minha formação, já tinha um histórico profissional, então eu apenas segui ali dali para frente, mostrando que o meu profissional não tinha nada a ver com o meu pessoal, né? Com a minha questão de gênero. Tive sorte de equipes maravilhosas que eu passei. Atualmente estou em uma equipe maravilhosa, uma empresa maravilhosa, também não posso dizer nada sobre isso, então eu não tenho esse espaço de fala para falar sobre lugares empresariais tóxicos, porque eu não tive essa situação para passar, né? Mas assim, faculdade foi difícil porque eu já estava cursando a faculdade quando estava me transicionando, então no último semestre da faculdade vou me transicionar, né? E aí as pessoas já me conhecem, já convivem comigo há 4 anos de faculdade, e aí agora vou me transicionar, como é que vai ser? Foi todo um processo, mas um dia após o outro, e é o que eu digo, a saúde mental é tudo. A saúde mental é tudo. Sou grato por entender a necessidade de ter um acompanhamento psicológico, entender que eu precisava lidar com cada situação que iria acontecer comigo. Tive apoio de pessoas incríveis na minha vida, então a partir daí eu consegui seguir. Né? Então acho assim, é um processo que a gente tem que entender, cada um tem o seu processo, e sim, acho que a visibilidade é importante para isso, né? Para que eu abrir a porta do meu trabalho. Por exemplo, hoje pessoas trans podem entrar no meu trabalho e fazer um trabalho legal. Por quê? Porque eu mostro dia a dia que uma pessoa trans tem capacidade de ser tão eficiente quanto uma pessoa cis. E é isso, sabe? Na faculdade, nas empresas, as empresas têm que abrir a porta e dar a oportunidade para que outras pessoas cheguem e também consiga trabalhar e mostrar apenas que é um cidadão que paga seus impostos, que tem o direito de trabalhar, de ter as suas coisas, entendeu? Acho É, que é isso. porque senão fica assim, primeiro que a gente carrega as pessoas têm essa dúvida, né, da nossa capacidade, e a outra coisa é, tipo, aonde a gente vai se encaixar, né? E aí, quando a gente chega no mercado de trabalho, antes eu estava numa empresa de telemarketing, onde eu estou formado em história, já dei aula há muito tempo, mas na minha transição eu preferi não procurar vaga nessa área e tal, porque, sei lá, eu não me sentia seguro, essa é a real. Trabalhei de várias coisas, mas eu não me sentia seguro em voltar para a sala de aula. E aí, trabalhando de telemarketing, eu percebi que ninguém tá nem aí. Você tá transicionando, o que você tá fazendo, isso aqui, todo mundo conversa com você, te respeita. E ok, de supervisor ao tio que cuida lá da limpeza, por exemplo. Tá todo mundo tranquilão com você. Ao passar para um outro local de trabalho, que é mais formal, mais, sabe, mais, digamos assim, você tem que ir de social, aquela parada mais, né, já, já vi bloqueios. E aí a gente tem que quebrar aquele preconceito, né, de pensar assim, a pessoa, tipo, estudou muito, vai ser muito educado comigo, vai ser muito legal. Às vezes não, é a pessoa mais preconceituosa do mundo, e foi isso que eu enfrentei. Mas o que eu penso, assim, eu tenho que ter uma mentalidade forte, que igual você falou, o psicológico da gente tem que estar muito forte. Porque a gente vai enfrentar várias coisas ao mesmo tempo. Então se a gente tem sempre que procurar locais seguros. Então, rede de amigos, rede de apoio, familiares, colegas, pessoas que a gente sente segurança. E quando a gente está num ambiente de trabalho que não nos traz essa segurança, automaticamente a gente quer sair fora, porque está fazendo mal para nossa vivência. E a partir do momento que eu vi isso, eu reforcei essa ideia da saúde mental. Reforcei, reforcei. Por quê? Porque não dá para você ficar num local que todo dia é isso, todo dia é dúvida, todo dia é falando da sua transição ou de questões da sexualidade de uma forma de piada, de comentáriozinho, dessas coisas. Isso vai cansando, né? Vai ficando um ambiente que a gente está
acostumado a falar que é um local tóxico, né? Que tá na moda falar toxicidade, sobre toxicidade. Mas se torna um local tóxico, né? Sim, E sim. quando a gente se relaciona com uma pessoa, seja na amizade ou seja em relacionamento, que a gente percebe que existe uma relação tóxica, a gente bota os dois pés atrás, né? E pensa ao lado positivo, negativo. Então, a gente também tem que pensar sobre isso em locais que a gente está ali trabalhando, né? E por mais que a gente fale, poxa, pô, mas é meu ganha-pão, e não sei o que, se eu sair daqui, o que que eu vou fazer e tal. Se você tá correndo o risco, literalmente, de vida por conta desse lugar, não é saudável ficar, né? Então eu tô ali no limite de, tipo, fazer as denúncias necessárias, né? Porque não posso deixar isso passar, porque senão eu saio, entra outro cara trans e aí é isso. Não ficar na individualidade. Não tô pensando só em mim, tô pensando no cara que eles vão contratar depois. O que essa Exatamente. pessoa vai sofrer? Tipo assim, penso em mim, mas também tô pensando no outro que se contratar outra pessoa, eles têm que ter um ambiente, eles têm que educar um ambiente para pessoas trans. Não é só, eu vou contratar porque tem que ter diversidade e inclusão. Não é sobre isso, né? É sobre educação. É uma coisa que a gente tem que falar. Então, eu tenho trabalhado essa mentalidade para não deixar isso afetar na minha transição, porque assim, depois que eu transicionei, muitas pessoas falam, depois que você resolveu, porque tomar testosterona, né, como a gente já conversou sobre isso, é uma escolha de muitos homens trans. Muitos tomam, muitos não tomam. Então, quando eu resolvi tomar, foi assim, as mudanças me trouxeram muita alegria. Eu era uma pessoa, antes da transição, muito angustiada. E assim, estar num local que eu pude ter a oportunidade de, né, trazer essa visibilidade pro local foi boa, mas também está sendo um atrito de mostrar para eles que, olha, não é de qualquer jeito. Sim, claro, com Não é de certeza. qualquer, não tem que ser de qualquer jeito, né? A gente tem que contratar pessoas, mas a gente tem que tratar as pessoas humanamente. Não tratar como, né? O local tem que estar preparado para receber, né? Não Sim, adianta somente falar eu tenho uma empresa inclusiva, né, com diversidade e não ser uma empresa que eduque, né, os seus funcionários e as pessoas que vão ali receber a gente. Não que a gente precise de tapetes vermelhos, né, mas que a gente precise do mínimo de respeito, né, que é o que a gente merece como ser humano e pessoa, né, nem somente como uma pessoa trans, e sim como uma pessoa, um ser humano, porque eu acredito que qualquer pessoa e qualquer ser humano mereça um mínimo de respeito, né? Então acho que é muito sobre isso, mas foi bem bacana. é. Acho que o que traz visibilidade mesmo é isso, assim, é você conversar sobre o assunto, é você poder ver pessoas trans em meio da educação, principalmente agora, nesse mundo, né, que a gente está vivendo, que é o mundo tecnológico, você está nesse meio, ver oportunidade de pessoas é, na área acadêmica, na política, né? A gente precisa de homens trans na política que nos represente, porque existe, mas não tem essa representatividade. E aí a gente precisa, porque para falar sobre temas que a gente entende, para falar sobre coisas que a gente entende, né? Por mais que a pessoa seja Nossa trans, às vezes, vivência, né? Que tenha a nossa é, vivência, que venha da comunidade, que venha da quebrada, né? Homens trans pretos, homens trans fora do padrão do corpo, padrão do que é ser um homem, né? E que quebre todas essas barreiras. Não digo somente um homem trans, mas que tenha pluralidades de homem trans nas prefeituras, no Congresso, enfim, em vários departamentos públicos para que a gente conquiste espaços e que a gente entenda que estamos em todos os lugares, né? Para que assim a gente rompa essas barreiras que acabam nos prejudicando totalmente, né? Quanto política pública mesmo. sim. E aí, gente, é o seguinte, para a gente poder encerrar o nosso podcast, o nosso objetivo sempre, né, falar aqui sobre visibilidade hoje é isso, é ocupar espaços. Então, se você tem uma ideia seja de time de futebol, seja de grupos de literatura, seja de questões de tecnologia, seja questões de dança, música, arte no geral, faça seu grupo, faça isso para que mais pessoas trans possam tirar suas dúvidas com vocês, possam conversar com vocês, vocês possam trocar ideias, trocar figurinhas, poder trocar conhecimento, né? E para que a gente possa ser mais forte. Uma mensagem, né, que eu acho interessante a gente falar,
que a gente está aqui hoje porque muitos homens trans, muitas pessoas trans vieram antes da gente, lutaram por direitos que a gente hoje a gente pode, né? E ainda tem muitas coisas ainda para lutar, questões que para muitas pessoas cis é simples, mas que para a gente é fundamental a luta, por exemplo, banheiro. Então, assim, são coisas que a gente está construindo nessa era juntos. Então não é só eu e o Dan, tem outros meninos que estão construindo outras coisas, outras referências, né? Então, para vocês que querem conhecer mais sobre o podcast Papo Trans, mais sobre os temas que a gente traz aqui, entre na nossa página, na outra plataforma de imagem e vídeo, que se falar que a empresa derruba, e também aqui na nossa página no TikTok, que é podcast Papo Trans. A gente conseguir mais seguidores, mais pessoas curtindo os nossos vídeos, a gente vai conseguir fazer a live por lá. Então, entra lá, curte, divulga, fala para as pessoas também sobre isso, se o Dan quiser fazer o seu encerramento. Exatamente, eu agradeço a todas as pessoas que passaram aqui, né, que escutaram um pouco dessa conversa, desse bate-papo. Nosso intuito é esse, é um bate-papo, é trocar, né, ideias, pensamentos. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de, vou mandar lá pro podcast Papo Trans para que eles falem sobre isso. Se também tiver alguma vivência, passa pra gente, né, Camilo, ali no inbox, para que a gente traga também e converse sobre isso. O intuito do podcast é esse, é um bate-papo, é conversar, é que a gente troque, né, experiências, para que a gente troque vivências e exatamente o que o Camilo falou. Procure um grupo, procure pessoas que se identifiquem com você ou com que você se identifique com ela, para que você consiga se sentir melhor e não se sinta sozinho, né? Ou sozinho, não se sinta assim. Procure essas pessoas, esteja próximo de pessoas para que a gente conquiste aí mais espaços. A gente precisa desse coletivo, a gente precisa dessa coletividade. Então é isso, eu tô muito feliz por mais um episódio do podcast Papo Trans. Muito feliz novamente, Camilo, aqui pelo convite, por essa participação, tá sendo maravilhoso a experiência. E é isso, gente. A próxima, vamos pensar aí no como que a gente vai fazer, a gente tá mudando de plataforma, a gente tá testando tudo, Tá experimentando. a gente tá provando as plataformas, a gente tá trazendo aí muito conteúdo lá também, postados. Acompanhe a nossa página do Ibrate ABC, você que é do ABC, né, Camilo, também. Participa, a gente está construindo algo muito legal aqui para a região do ABC, somos do ABC, né? Mas assim, se você também não é do ABC, quer conversar, quer bater um papo com a gente também tá aí. É isso, gente. Um abraço para vocês todos aí. Um abraço a todo mundo, gente. Valeu pela live, né? Não esqueçam de seguir a gente no podcast Papo Trans. Não esqueçam também de seguir a nossa página do Ibrate ABC+. Também meu Instagram é camilo.nunes com 2 S. O seu Insta é? Danilo Simões, _. Segue lá e eu tô disponível. Meu inbox tá disponível para bater papo com todo mundo. Eu sou aberto a bater papo, eu gosto de falar, acho que é por isso que a gente tá aqui no podcast. E é isso, gente. Valeu, gente. Até a próxima. Um abraço.